Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque acabou neste final de semana, finalmente, depois de 14 rodadas, acabou a primeira fase, né? A fase de grupos da 4ª Divisão Nacional. E no grupo A4, o grupo dos sergipanos, tivemos Lagarto e Sergipe se classificando. As duas equipes sergipanas nesta Série D avançaram ao mata-mata e vão aí disputar a segunda fase a partir já do próximo final de semana, com adversários definidos. Vou falar um pouco disso no vídeo de hoje. A ideia não é necessariamente fazer um pós-jogo do final de semana, né? Avaliar a derrota do Lagarto para o União, a vitória do Sergipe contra o Jequié. A questão aqui é mais falar de maneira geral sobre o que foi a fase de grupos para Sergipe, para Lagarto e do que podemos imaginar pensando aí em mata-mata. Antes disso, eu peço para você que está nos acompanhando aqui no canal, que deixe o like, que comente no vídeo, né, sobre o que você acha dos nossos conteúdos, principalmente o like, né, que é uma maneira orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E claro, você que está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho aqui de análises sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos sempre que eles pintarem por aqui. Muito bem, então vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 27 de julho, tivemos a última rodada aí do grupo A4 da Série D, encerrando a fase de grupos. Ao longo do fim de semana, né, tivemos os jogos dos 8 grupos e encerrou-se o grupo das equipes sergipanas, o grupo A4. Desta forma aí que você está vendo na tela, assim ficou a classificação. O Asa de Arapiraca foi o completo dominante do grupo desde o começo, nadou de braçada ao longo de toda a Série D, 31 pontos, foi a segunda melhor campanha da Série D a nível de pontuação, só a Aparecidense no grupo A5 ficou acima, uma grande campanha realmente do Asa. E abaixo do Asa, muita gente trocando ponto e posição ao longo de toda a tabela até fecharmos com a classificação. O Lagarto em segundo com 23 pontos, vai ter mando de campo no jogo da volta da segunda fase. O Sergipe com 22 pontos foi o terceiro colocado e a Juazeirense com 22 pontos. A Juazeirense chegou na última rodada como vice-líder, termina na 4ª posição. O União foi o quinto colocado com 19, por incrível que pareça, né? O Jequié, que terminou em sexto com 16, teve durante quase todo o grupo nessa briga por classificação, mas no fim é eliminado e quem termina mais próximo do G4, curiosamente, é o União, com 19. O Jequié fez 16, Barcelona de Ilhéus com 11 e o Penedense com 8, né? O Penedense que fez o gol da vitória contra o Barcelona na última rodada nos acréscimos e com isso venceu a sua primeira e única partida, né, na fase de grupos da Série D, não tinha nenhuma vitória, venceu contra o Barcelona. Agora só o Sport Clube do Recife é o único time dos 124 que disputam divisões nacionais esse ano que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Era o Sport Penedense. O Penedense venceu no finalzinho nessa última rodada. Como vocês viram, Lagarto segundo colocado, Sergipe terceiro. Vou falar um pouquinho do Verdão, né, do Lagarto, que foi o segundo colocado, o melhor sergipano na fase de grupos. O Lagarto fez uma fase de grupos de altos e baixos, de instabilidades, e esse é um ponto em comum entre todos os times ali que brigaram por vaga, à exceção do Asa. O Asa, como eu falei agora há pouco, foi o time que nadou de braçada. Dele para baixo, muita instabilidade. Vamos lembrar que o Lagarto ele foi enfrentar o Sergipe há 2 rodadas do fim da primeira fase, na Arena Batistão, e se perdesse para o Sergipe, ele poderia terminar a penúltima rodada fora do G4, e no fim das contas ele foi o segundo. Ou seja, dá uma ideia do que foi essa trocação de ponto, né? Abaixo ali do Asa, com Sergipe, com Lagarto, com Juazeirense, com Jequié, como eu falei, o União, que no fim ainda tentou um último gás, mas não chegou. Esses times trocaram muitos pontos entre eles, e aí acaba ficando uma coisa quase que aleatória, né? E o Lagarto conseguiu, no meio desses altos e baixos, segurar a segunda colocação. Eu acho que, de forma geral, é um resultado bastante positivo se você pensar nessa construção de elenco do Lagarto, e é algo que eu bato na tecla aqui o tempo inteiro quando falo do Lagarto na Série D. O Lagarto decepcionou no Campeonato Sergipano, foi eliminado da forma que foi, sem sequer chegar à semifinal, e com isso acabou dispensando vários jogadores e precisou reformular o elenco para a Série D.
por meio de uma parceria com o Falcon, clube empresa aqui do estado de Sergipe, que tem muito foco nesse desenvolvimento de jovens jogadores, acabou trazendo muitos jovens do Falcon por empréstimo. Então a gente viu um time com David, com Wesley, com Zanatelli, estou citando apenas alguns exemplos aqui, com Thierry, jogadores jovens que se firmaram como titulares chegando do Falcon. E quando você tem um elenco mais jovem, é natural que ele oscile mais, é natural que ele sinta pressão em alguns momentos, é natural que deixe alguns pontos importantes se escaparem, porque faz parte, é o que eu chamo de dor do crescimento, né? Faz parte do amadurecimento de um time jovem. A gente viu isso, por exemplo, contra o Barcelona de Ilhéus, no começo do campeonato, que o Lagarto tinha um 2-0 até o finalzinho do jogo e empatou. Contra a Juazeirense lá em Juazeiro, em que o Lagarto empatava até os 50 do segundo tempo e toma o gol da derrota. Só nisso aí eu tô falando de 3 pontos que escaparam no caminho. No fim o Lagarto foi vice-líder, mas esses pontos poderiam ter feito muita falta. Ao mesmo tempo em que o Lagarto, para um time tão jovem, mostrou muita maturidade, mostrou muita organização. Já era um time organizado, apesar das oscilações, com o técnico Alan Dotti. O Alan Dotti saiu no meio do caminho, foi pro Água Santa, em São Paulo, né? Teve isso também. No meio do caminho, o Alan Dotti pediu para sair. Chegou Aguinaldo Liz, bicampeão baiano pelo Atlético de Alagoinhas recentemente. E o Aguinaldo Liz conseguiu dar uma cara, manter uma cara, na verdade, né, para esse time do Lagarto. Conseguiu dar um padrão muito rapidamente. O Lagarto é um time hoje que tem um padrão, obviamente apostando nesses jovens também. Um time com um meio de campo com 2 jogadores ali de armação, né? Com o Zanatelli, com o Soares que pode cair um pouco pelo lado também. O próprio Zanatelli também faz isso de certa forma, mas que são 2 jogadores mais de cadência. Você tem o David e o Wesley alternando ali no ataque. Você conseguiu dar um padrão muito rápido para o time, né? O Aguinaldo Liz conseguiu fazer isso. E até nesse sentido, teve algo positivo para o Lagarto, que foi a classificação antecipada, né? Como o Lagarto se classificou faltando uma rodada ainda para acabar a fase de grupos, o Lagarto pôde nesse jogo, por exemplo, contra o União em Araguaína, dar uma rodada no elenco, testar alguns jogadores para saber em que nível eles estão pensando em mata-mata. Ter elenco é importante pensando em mata-mata. Então, foi uma primeira fase, como eu falei, de altos e baixos, de instabilidade, mas na minha opinião, de instabilidades normais, pensando no que é esse elenco do Lagarto e considerando um time jovem com mudança de treinador que não era pensada no meio do caminho. Eu acho que o Lagarto mostrou muita maturidade para conseguir responder em jogos importantes, em jogos grandes. O Lagarto, quando estava pressionado para vencer a Juazeirense no Barretão, venceu e venceu bem. O Lagarto, quando precisava de um resultado contra o Sergipe no Batistão, para não se complicar, faltando poucas rodadas para o fim, venceu o Sergipe com autoridade no Batistão. O Lagarto, ele se viu em situações ao longo desse grupo que eram difíceis, que eram desafiadoras e conseguiu responder a várias delas de maneira positiva. E repito, para um time jovem, isso é fundamental. Gosto desse time do Lagarto, vejo como um time com potencial. Não sei se vai brigar pelo acesso. Tem forças aí bastante pesadas no caminho. Mas eu acho que o Lagarto tem potencial de chegar no mata-mata e fazer um barulho, né? De conseguir mostrar coisas importantes nesse mata-mata. Quem sabe até avançar em mais fases pela frente. Eu vejo até um pouco mais o Lagarto com essa condição do que o Sergipe, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas de forma geral é isso. O Lagarto, um time jovem, um time que teria suas oscilações e seus problemas naturais, mas conseguiu responder a maioria deles de maneira eficiente. Foi um time que foi evoluindo ao longo do campeonato. Esse é um ponto importante. Ele foi encontrando e construindo esse padrão ao longo de toda a Série D. Não é um time perfeito, é um time que tem suas falhas, é um time que defensivamente ainda tem os seus problemas. Levou 16 gols em 14 jogos, né? Não é um bom número nesse sentido. O Lagarto tem um ataque interessante, mas uma defesa que deixou a desejar em alguns momentos dessa fase de grupos. É um ponto para se observar, né? Pensando que você tem um mata-mata pela frente, são 2 jogos e o erro é 0 nesse momento. Talvez o ponto defensivo seja o mais preocupante do Lagarto. Mas fato é que é um time que conseguiu responder bem às instabilidades que apareceram e sendo um time jovem, isso era muito importante. Um time que vai ganhando casca e que chega bem para o mata-mata. Vamos ver o que é que o Lagarto pode trazer. Ao mesmo tempo, abaixo do Lagarto, em terceiro, se classificou o Sergipe com 22 pontos.
O Sergipe venceu nessa última rodada, inclusive o Jequié por 1-0. Foi o jogo no qual eu estive, né, nos comentários da transmissão do Metrópolis, ao lado de Neandes Rafael, de Adailson Cruz. Desde já agradeço a você que acompanhou a transmissão. E assim, até para pincelar rapidamente, com mais sorte do que juízo, né? Porque o Sergipe penou para ganhar o jogo contra o Jequié por 1-0 com o gol do Erickson no finalzinho, depois de uma infinidade de chances perdidas, mas também um time que defensivamente teve seus problemas, é que o Jequié não conseguiu ter a qualidade necessária ali para converter, mas o Sergipe cedeu espaço, cedeu chances, fez o gol ali com o Erickson no final, quando a torcida já estava bem impaciente pela quantidade de chances que o time perdeu. Não foi uma boa jornada do Sergipe, apesar da vitória. E eu acho que isso resume um pouco do que foi a primeira fase do Sergipe nessa Série D. Um time que não conseguiu empolgar a torcida, mesmo conquistando bons resultados em alguns momentos, mesmo sendo terceiro colocado a 1 ponto do vice-líder. Não foi um time que conseguiu deixar o torcedor empolgado, né, em vários momentos na fase de grupos. Pelo contrário, o torcedor parecia em alguns momentos mais até desconfiado do que empolgado com o Sergipe. O técnico Dico Ulley bate muito na tecla desde o começo do seu trabalho na questão do tempo. Porque, vamos lembrar, o Sergipe só teve 2 remanescentes, né, do elenco que fez um péssimo campeonato estadual. Chega o Dico Ulley com o elenco completamente reformulado. Então ele falava o tempo todo, preciso de tempo. O time precisa de tempo para chegar mais próximo do que eu gostaria. Nós tivemos a primeira fase inteira já, 14 jogos. E o Sergipe, na minha avaliação, taticamente falando, ele teve um caminho de involução durante a Série D. Ele começa bem, começa ganhando um padrão de certa forma ali rápido, mas aos poucos o time vai caindo. Até no próprio jogo contra o Jequié, que eu citei agora há pouco, o Sergipe em muitos momentos apelando para correria, para jogadas de lado de campo o tempo inteiro em velocidade, mas sem necessariamente uma criação, sem necessariamente uma característica de você ter um jogo em alguns momentos mais cadenciado, mais trabalhado. Era muito mais transpiração do que inspiração. O Sergipe teve esses problemas ao longo de toda a fase de grupos. O Sergipe defensivamente deu boas respostas. Apesar de nas últimas rodadas, na minha avaliação, a defesa ter mostrado mais inseguranças do que vinha mostrando no começo, vamos lembrar do que era a defesa do Sergipe no Campeonato Sergipano, o que foi na pré-Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Uma peneira, uma defesa que levava gol o tempo inteiro e que sofria o tempo inteiro. A gente viu o Sergipe com uma defesa mais consolidada. O único ponto que aí a gente tem que destacar, e eu vou seguir destacando isso, é a lateral esquerda. Porque é um ponto de inflexão nessa defesa do Sergipe ao longo de todo o torneio, né? Com Renilson, com PH, que não se firmaram. Chegou o Richelme, né, agora há pouco, e já foi titular no jogo contra o Jequié. O Dico Ulley ainda não encontrou esse nome ideal para a lateral esquerda. De resto, o Caio Ferraz se estabeleceu bem na lateral direita. A dupla de zaga com o Matheus Henrique e com o Júnior Sergipano ganhando espaço. O Alan Alves sendo um goleiro muito seguro e salvou de novo contra o Jequié quando o jogo estava 0-0. Poderia se complicar ali o Sergipe. Defensivamente é um Sergipe que dá bons sinais. Repito, apesar de uma queda na minha avaliação nos últimos jogos, de forma geral é um Sergipe que defensivamente dá bons sinais. Ofensivamente foi um Sergipe que deixou a desejar e ele tem uma questão, para mim, o Sergipe, que é muito latente. O jogo contra o Jequié mostrou isso, o próprio jogo contra o Lagarto também. É um time que tem posse de bola, que tem volume, que chega ao ataque. Só que tem uma dificuldade tremenda de tomada de decisão, principalmente no terço final do campo de ataque. Aquela região ali mais próxima da área, mais próxima do gol. Chega perto do gol e aí decisão errada em finalização, às vezes um último drible desnecessário, um passe errado, um cruzamento que podia ser um passe que podia ser uma finalização. O Sergipe tem tido essa dificuldade de ser clínico, né, como a gente chama, de ser objetivo, de quando chegar ao ataque criar oportunidades mais perigosas, de aproveitar essas oportunidades perigosas. É um time que tem dificuldade na objetividade e você precisa tomar cuidado com isso, considerando que é mata-mata. Você não pode estar perdendo chances o tempo inteiro, porque chances que você perde significa gols que você desperdiça que podem fazer muita falta daqui para frente. Eu vejo o Sergipe, por exemplo, com mais instabilidades do que o Lagarto, e pensando que você tem no Sergipe um elenco que é mais experiente, isso me preocupa. Tem outro ponto em relação a Sergipe que tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo:
Um time que conseguiu ter um bom desempenho fora de casa em jogos importantes. Fora de casa, o Sergipe foi bem em vários desafios. Se você for pensar no G4 da Série D, né, do grupo A4 da Série D, o Sergipe empata com o Asa em Arapiraca num jogo que vencia até o finalzinho. Então poderia muito bem ter vencido o Asa lá e ninguém venceu o Asa em Arapiraca. Ganha do Lagarto por 3-0 e empata com a Juazeirense 0-0, um jogo que praticamente encaminhou a classificação na penúltima rodada. Então o Sergipe, fora de casa, respondeu bem a desafios importantes, além de vitória contra o Barcelona, de vitória contra o Penedense, né? Jogos importantes do Sergipe como visitante, em que o time mostrou bons desempenhos contra equipes da parte de cima da tabela. Só que aí tem o contrário, o ponto negativo. Um time que dentro de casa teve dificuldades. O Sergipe venceu 3 dos 7 jogos que disputou na Arena Batistão, ou seja, não venceu a maioria dos jogos. E desses 3 vencidos dos 7, 2 foram contra Barcelona e Penedense, que já chegaram na última rodada eliminados. E o único mais direto ali que o Sergipe venceu em casa foi contra o Jequié, nesse final de semana, em que conseguiu o gol da vitória aos 45 do segundo tempo, depois de muita luta. Ou seja, um Sergipe que teve dificuldade para se impor como mandante. Se por um lado foi um time que nos principais jogos do grupo teve maturidade e fez boas partidas como visitante, como mandante não dá para dizer a mesma coisa. De forma geral, o desempenho não foi legal. E aí tem o ônus e o bônus pensando em mata-mata, né? Você arrancar resultados fora de casa é importantíssimo, mas se você não converte dentro da sua casa, não adianta tanto. Esse é um ponto fundamental, porque o Sergipe, diferente do Lagarto, ele abre a série em casa. Ele precisa converter na sua casa, porque se ele leva um resultado negativo para o segundo jogo fora, aí fica muito mais difícil, porque envolve um contexto de pressão diferente, de você ter a sua temporada ali no limite. Então o Sergipe precisa reverter isso para conquistar um bom resultado dentro de casa logo de cara, porque senão reverter fora vai ser muito mais difícil. No mais é isso, um time de instabilidades, um time que teve alguns pontos bem positivos em relação ao que foi o Campeonato Sergipano, ao mesmo tempo vários problemas. Honestamente, minha avaliação, eu hoje, nesse momento, esse vídeo está sendo gravado e indo ao ar na segunda-feira, dia 28 de julho. Hoje, eu não consigo ver o Sergipe pronto ou ali próximo do pronto para um acesso. Só que agora muda, né? A questão é que agora é mata-mata. São 2 jogos. Um jogo bom de ida em casa que você faz, você conquista um bom resultado contra seu adversário. Você encaminha, por exemplo, uma classificação e já muda a sua perspectiva. Essa é a minha perspectiva de momento, mas tudo pode mudar pensando em mata-mata. Vamos ver o que o Sergipe traz pela frente. Para poder amarrar, então, colocar aí os confrontos de mata-mata, né, da segunda fase aí da Série D para os sergipanos. O Lagarto, que passou em segundo, pega o Central de Caruaru, terceiro colocado do grupo A3. Jogo de ida em Caruaru, a volta em Lagarto. Então o Lagarto conseguiu manter uma segunda colocação importantíssima porque decide em casa. O Sergipe não teve a mesma sorte, ficou em terceiro no grupo A4, como nós mostramos. Com isso, pega o segundo do grupo A3, que é o Santa Cruz, ninguém menos que o Santa Cruz Futebol Clube de Recife, um dos times mais tradicionais aí que estão nessa Série D. Jogo de ida em Aracaju, jogo da volta em Recife. Vai ser uma batalha dura aí para as duas equipes, né? Teremos 2 duelos, Sergipe e Pernambuco, com confrontos muito difíceis, tanto para Sergipe quanto para Lagarto. Se tudo der certo, essa semana eu trago aqui um vídeo específico, como fiz ano passado com Itabaiana na Série D, falando dos adversários de Sergipe e de Lagarto, o que esperar aí desses duelos entre sergipanos e pernambucanos na segunda fase da Série D. Lembrando, são 3 mata-matas, segunda fase, oitavas, quartas. Quem passar por esses 3 e chegar à semifinal, conquista o acesso à Série D. Sobraram 32, só sobem 4. Vamos ver o que os times sergipanos vão fazer nesse mata-mata. É isto, pessoal. Muito obrigado aqui pela audiência de vocês, pela audiência que vocês têm dado sempre ao canal. Lembrando sempre, né, você que está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. E se você, independente se está chegando agora ou não no canal, gostou do conteúdo, deixa o like, deixa o comentário sobre o que você acha aqui do vídeo. Vamos trocar essa ideia aí com vocês. É sempre importante ter esse ambiente de debate saudável por aqui. É isto, pessoal. Muito obrigado pela audiência mais uma vez de todos vocês. E até a próxima. Valeu!